Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a declaração do presidente do Fed, o Banco Central Americano, no Congresso ontem, avisando que teremos juros mais altos ainda nos Estados Unidos. E falaremos também sobre o movimento aqui no Brasil, a queda então das expectativas das taxas futuras de juros e também as declarações polêmicas de Arthur Lira, o presidente da Câmara, esquentando o clima no Brasil. Se você já entendeu que 2023 é o ano da renda fixa e eu quero te ajudar, volto a dizer, inscreva-se no nosso canal, porque aqui você vai receber informação diária, todos os vídeos diários. E olha, já para começar esse vídeo de hoje, às 20 horas, nós teremos a nossa live para alunos, ex-alunos e clube de membros. Se você é um desses três grupos, você vai ter direito a participar, enviar a sua pergunta e entender tudo o que está acontecendo no mercado. Mas vamos lá, vamos começar então tratando desse vídeo de hoje aí, sobre essa fala. Ontem, o presidente do Fed, que é essa cara simpática que você está vendo aí à sua esquerda, foi fazer então aí um depoimento no Congresso americano. E lá ele foi questionado de diversas formas. E olha, ele avisou, mais juros nós teremos ao longo do ano de 2023. E a matéria sinaliza assim, Powell sinaliza para mais juros nos Estados Unidos do que o esperado pelo mercado. Então, para você entender, eu falo sempre aqui no canal, o mercado vive de expectativas e o mercado tinha uma precificação de apenas mais 2 aumentos da taxa de juros lá nos Estados Unidos, de 0,25 ponto na reunião agora de março e depois 0,25 na próxima reunião. Só que olha, essa expectativa foi sendo alterada. Aliás, ela vem sendo nos últimos 15 dias. E agora, o Powell deu essas declarações que você vai ver. Ele disse, restaurar a estabilidade de preços provavelmente irá requerer que mantemos a política monetária em território restritivo por mais tempo. O que ele está dizendo para você, trocando para o bom e velho português, significa as taxas de juros vão ficar mais altas por mais um período de tempo. E isso já fez aquele nosso ditado, o gato subiu no telhado. Ele está preparando aí o mercado para algo que pode vir mais adiante. Mas a matéria continua. Segundo Powell, os Estados Unidos estão longe da estabilidade de preços. Veja, o que ele está querendo dizer com isso é que a inflação ainda está bem alta nos Estados Unidos. E aquela meta de alcançar então a inflação de 2% está muito longe, porque nos últimos 2 meses a inflação média lá está em 6%. Então ele já deu o aviso. Estamos muito longe disso, a taxa de juros vai ficar mais alta e ele ainda complementou, o mercado de trabalho segue aquecido. Você que é do clube de membros deve saber bem disso porque eu tenho tocado nesse ponto com frequência. E aí qual é o problema? Se você tem um mercado de trabalho aquecido, ou seja, pouquíssimas pessoas desempregadas, fica difícil você controlar a inflação, porque essas pessoas tendem a continuar consumindo. Mas à medida que as taxas de juros vão subindo, esse aperto monetário tende a gerar aí demissões, que é o que já tem acontecido em mercados mais alavancados, como por exemplo de criptomoedas e mercados de alta tecnologia. Você deve estar verificando aí Facebook, Apple, Google, as grandes empresas anunciando aí demissões. E aí ele continua, de acordo com ele, o foco atual do Fed está no núcleo da inflação, por ser mais impactado pela demanda. O que ele quer dizer isso é que existem medidas de inflação diferentes nos Estados Unidos. E a principal para o Fed é esse núcleo da inflação. E ele é muito impactado pelo setor de serviço. Setor de serviço nos Estados Unidos costuma corresponder a 70% do PIB. Então é fundamental controlar essa inflação direcionada para o setor de serviço. E aí veio aí a parte principal do discurso dele. Só que antes, aproveita aí, dá aquele super like, porque o intuito é sempre te ajudar aqui no canal. Powell afirmou que os juros nos Estados Unidos chegarão a uma taxa final maior que os 5,5 sinalizados em dezembro. Então veja, ele já avisou
com todas as letras que vai ficar mais alto do que os 5,5 de dezembro, que eram as últimas projeções lá do Banco Central americano que foram divulgadas. E aí o que aconteceu? Entenda agora o impacto imediato. Veja, aqui são as projeções dos juros futuros pela CME Group. E aí o que aconteceu? No quadro aqui da sua esquerda, você tem aí um gráfico. Era uma aposta de 25 pontos, que elevaria então os juros dos Estados Unidos para o intervalo entre 4,75 e 500. Só que agora, olha do lado direito, a expectativa de aumento de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, que é dia 22 de março, subiu para 71%. Ainda não está definido. Quando bate ali em 90, nós podemos cravar que teremos aí um aumento de 0,5%. Mas o mercado já ficou mais aí indefinido em relação a qual vai ser o aumento. E aí, você já viu, Bolsa Americana despencando na data de ontem. E isso puxa os mercados globais. O que você precisa entender a respeito dessa declaração do Powell é que toda vez que ele dá uma declaração dessa forte, o mercado na mesma hora sofre. E o que aconteceu? A taxa lá da renda fixa americana, que é o título de 2 anos, os bonds de 2 anos nos Estados Unidos dispararam, passaram da taxa de 5%, algo que não acontecia desde 2007, quando nós tivemos uma mega crise financeira, que foi a crise do subprime. Então, o Powell está preparando o mercado para algo maior que possa vir. Fica atento, e eu venho te falando que o que vai definir o mercado mundial é o mercado americano. Só que agora vamos falar aqui do Brasil para você compreender. Antes, se você quiser entrar para o clube de membros, eu vou deixar o link aqui no alto, você pode clicar e já fazer lá a sua inscrição para receber vídeos exclusivos. Ou então, no final desse vídeo, na descrição dele, você clica lá que também você vai ter o vídeo para você entender um pouco melhor. Vamos falar um pouco de Brasil, trazendo aqui a expectativa dos juros futuros. Você que é do clube de membros já acompanha esse gráfico com esse canal de alta por um bom período de tempo. Esse canal de alta são os juros futuros para 2025. E aí o que você está verificando? Você já pode verificar, opa, peraí que eu tirei ele, vou voltar aqui agora. Você vai verificar nesse canal que nós já temos aí então uma expectativa mais recente de queda desses juros futuros. A semana ainda não fechou, mas eu vou ampliar para você entender. Veja que o canal fechou na semana passada, aqui ó, ainda com a expectativa de alta. Mas esse candle vermelho que você está vendo está novamente fora da expectativa. É o mercado dando um voto de credibilidade para a promessa do ministro da Fazenda a respeito aí da reforma tributária, da nova âncora fiscal, que ele disse que ficou antecipado agora para o mês de março. Era para ter sido na semana passada, mas talvez aí houve algum atraso. E nos próximos dias nós devemos ter aí essa informação. Se o mercado continuar dando a credibilidade, nós poderemos ver aí juros futuros caindo. E aí podemos ter aí uma expectativa de que a taxa Selic também venha cair. Por outro lado, se o mercado entender que o que for apresentado não é sustentável, aí nós vamos ver a situação piorando e as taxas aumentando. E nessa confusão toda chamada Brasil, eu trago aqui essa matéria que saiu em vários jornais para você compreender as declarações então do presidente da Câmara. Qual é a importância dele nesse contexto? O presidente da Câmara é que dá o direcionamento das principais matérias a serem votadas no Executivo. E ele ganhou muita força porque a votação dele de reeleição foi uma votação expressiva, com apoio da oposição e também da situação do governo. E a matéria diz assim: Lira diz que projetos fundamentais do governo Lula podem não ser aprovados. Veja, o destaque é esse: podem não ser aprovados. E ele lista aqui algumas preocupações. Só que para bom entendedor, meia palavra basta. E aí eu quero chamar a atenção para esses pedaços que eu vou te mostrar agora. Ele diz: ainda falta apoio ao Planalto estabilizar uma base de apoio. Veja, ele está dizendo que o atual governo não tem concretamente uma base de apoio e ela é fundamental para a aprovação, por exemplo, da reforma tributária que vai ser proposta. E ele diz: o governo ainda não tem uma base consistente nem na Câmara e nem no Senado. Veja, ele é presidente da Câmara, mas já está afirmando que nas duas casas legislativas não há apoio. E para piorar,
para enfrentar matérias de maioria simples. O governo quer enviar uma matéria para mudar aí uma emenda constitucional e precisa de 3/5 dos parlamentares para aprovar. Se não tem nem maioria simples, não tem nem a metade. E aí gerou esse alerta. Quanto mais matérias de quórum constitucional. E aí, essa declaração dele caiu como uma bomba no mercado. Porque se o governo não tiver essa maioria, como fará então para fazer essa aprovação? Aí ele disse ainda, nesse encontro com os empresários, o texto da âncora fiscal terá que vir médio, equilibrado. Se não tivermos claramente um apoio de 308 deputados, ele não vai a plenário. Em outras palavras, o que o presidente da Câmara está dizendo é que ele tem que vir dentro das expectativas de quem vai votar, que são os deputados. Se fugir muito dessas expectativas, o que ele está dizendo é, não vai ter votação. Viu como no Brasil a situação é sempre diferente? E ainda ele falou sobre a taxa de juros, a taxa Selic aí, nessa confusão que temos entre executivo e autonomia do Banco Central. E ele disse então que essas discussões tendem de deixar de lado de falar para nossas bolhas, seja elas quais forem. Em outras palavras aqui, nós estamos vendo aí uma discussão entre executivo, agora entre legislativo e Banco Central. Enfim, a situação no Brasil ainda está muito indefinida. E é por isso então que eu venho falando para você, fica atento, 2023 as oportunidades tendem a se renovar, mas você tem que entender o que está acontecendo, porque a política influencia na economia. Não se trata aqui de defender partido X ou partido Y, mas compreender esse movimento econômico e principalmente esse ciclo econômico internacional que justifica o ciclo da renda fixa. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. Um abraço, até o próximo vídeo e eu aguardo você na live de hoje. Até mais tarde!